Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Auzi e esse é o Cena Master. Hoje eu estou aqui para falar sobre a 8ª temporada de The Vampire Diaries. Eu vou falar sobre o último episódio, que foi muito emocionante, muito legal, e comentar um pouquinho sobre o que eu pensei da retrospectiva, porque tecnicamente foi um episódio de 2 horas. Bom, a retrospectiva eu achei bem legal, bem interessante e foi bem emocionante, porque ela conseguiu levar a gente para aquele lugar que a gente conhecia antes. Gente, foram 8 anos dessa emoção, 8 anos da adrenalina e acompanhando o seriado e os personagens. Então, ter uma ideia do que eles sentiram, comparado ao que a gente sentiu, e voltando no tempo a todas aquelas emoções que a gente viveu, foi muito legal. E muito legal também se conectar com alguns personagens antigos. Por exemplo, a gente pode ver o Jeremy, a gente pode ver o Tyler, a Caroline, o jeito que eram as coisas antes. E foi muito legal a xerife, a mãe da Caroline. Então foi legal, sabe? Mostrar aquele povo todo que morreu e que a gente sentiu falta. Eu gostei muito da Vicky ter reaparecido, pro Matt ver ela uma última vez, que eu acho que isso faltou, porque de todo mundo que teve finais assim, teve momentos assim muito tristes e tal, eu achei que o Matt foi uma das pessoas que mais sofreu. É claro, depois da Bonnie, que a Bonnie foi a pessoa que mais sofreu nesse seriado. E eu achei muito interessante fazer essa retrospectiva, eu gostei bastante. Aí começou o episódio final, claro que trouxe muita coisa à tona, muitas emoções, e fez eu dar risada, fez eu chorar e fez eu me emocionar muito. E isso realmente eu tenho que admitir, eu realmente me emocionei, eu chorei. Porque ele teve isso, né, o episódio, ele conseguia fazer você sentir essas coisas. E teve coisas que eu gostei e teve coisas que eu não gostei. Bom, eu vou falar por partes do final de cada personagem o que eu senti. Eu achei que deixou um pouquinho a desejar. Eu não gostei do final do Alaric, eu não gostei do final da Caroline e eu odiei o final do Steph. Gente, se você não assistiu o episódio, não continue o vídeo, porque eu vou dar spoiler mesmo, eu vou contar, porque eu realmente vou comentar sobre esse episódio final. E quem assistiu sabe que o Steph morreu. E o que eu pensei dessa morte, assim, tipo assim, na hora que ele morreu eu fiquei muito triste e tal, até chorei e tal, mas eu pensei assim, eu entendi o que a autora ela queria, eu entendi o que ela queria quando ela matou o Stefan. Ela queria aquele final emocionante do episódio, que você encontra o herói que sempre foi o cara legal e que no final fez aquela coisa legal e fantástica, que foi dar a vida dele pelo irmão dele, para que o irmão dele vivesse. Gente, quem tem irmão, com certeza, e quem não tem também, se emocionou muito com a cena, cara, porque é aquela coisa de um amor tão grande, que você daria a sua vida inteira que você tem pela frente por essa pessoa. Cara, o Stephen tinha acabado de casar, ele tinha acabado de se tornar marido da Caroline, e eu achei que isso foi totalmente desnecessário, porque a gente, tipo, teve tanta gente torcendo pro Steroline, apesar de eu não ser muito fã do Steroline, eu gostava de ver os dois juntos, e no final eu queria realmente que eles ficassem juntos, tivessem vivido um tempo bastante legal juntos, e que depois a Caroline fosse ficar com o Klaus depois que o Stephen tivesse morrido. Sim, gente, eu queria isso, que tipo, eles estivessem muito bem, felizes e tal, tudo, e que depois, se essa parte acabou, ela fosse lá viver com o Klaus, gente, que os dois são felizes juntos e tal, eles combinam muito. Eu gosto da Caroline, gosto muito do Klaus, adoro o Klaus e queria ver os dois juntos, porque eu achei o romance deles aquele tipo de romance que realmente tem uma química e tal. E essa parte do Steroline eu não gostei do que aconteceu com o Stefan, eu odiei o fato dele ter morrido. Eu esperava mais pro final por esse personagem, eu queria um up, sabe? Aquela coisa do Chan no final realmente teve, mas eu não achei que foi um Chan positivo, eu achei bem negativo o fato do Stefan ter morrido. E eu acho assim que foi muito enfatizado durante os 8 anos que o Stefan, ele meio que devia algo pro Damon. Devia, porque ele que levou o Damon a acreditar que podia ser vampiro e tal. Levou o Damon pra essa coisa toda e fez o Damon se tornar essa pessoa que ele se tornou. Que era totalmente diferente da pessoa que ele era antes. E isso me deixou, assim, eu entendo que realmente isso foi um enfoque muito importante durante o seriado. Mas eu achei que no final não precisava disso, porque após esses séculos todos, o Stefan não devia mais nada pro Damon, mais nada, ele só tinha que ser irmão dele e seguir em frente. E eu achei que esse final, velho, foi muito idiota em relação ao Stefan, eu não gostei.
Em relação ao Delena, todo mundo adorou, muitos sim, outros nunca gostaram do casal, então os haters de Delena com certeza odiaram esse final, principalmente pelo fato do Damon ter conseguido seguir em frente, porque antes de morrer o Stefan pegou, quem não viu, né, então o Stefan foi, tirou o sangue dele e entregou e colocou no Damon, e por causa disso ele não ia mais viver, né, gente, porque ele tava com a cura no corpo dentro dele, ele tirou o sangue dele, injetou no Damon e morreu, salvando todo mundo, porque ele levou a Catherine de volta pro inferno e os dois morreram. Eu achei muito interessante o fato do Damon ser humano, porque daí o Damon terminou o seriado como humano, vivendo uma vida humana, feliz, do jeito que ele sempre quis viver com a Helena. E eles ficaram juntos, a Helena acordou porque a Bonnie recuperou a magia dela de um jeito fantástico. Na verdade, a heroína dessa série no final realmente foi a Bonnie, realmente foram as Bennett, porque vocês viram o que elas fizeram? Cara, o inferno ia vir pra terra e elas conseguiram mandar o fogo do inferno de volta pro inferno. E isso foi fantástico, cara. Todas as Bennett, gente, sério, naquela parte eu me emocionei muito, eu me arrepiei toda. Quando eu vi todas as Bennett unidas, de mão unida assim, sabe, gritando pra tudo voltar e tal. Mano, pra mim foi alucinante. Na hora que isso aconteceu, eu fiz assim, ó, mano, que top. Pra mim foi o ápice, assim, do episódio. Eu adorei muito, porque eu gosto muito da Bonnie. De verdade, a Bonnie, eu posso dizer que é a minha personagem favorita. Eu gosto muito dela. E eu gostei muito dessa parte do fato dela ter sido uma heroína, né, principalmente. Então isso eu gostei bastante de ver as Bennett unidas, levando o fogo do inferno de volta pro inferno. E isso foi bem bacana e eu gostei muito, porque eu gosto muito da Bonnie. Eu acho que, de certa forma, ela é a minha personagem favorita. E disso eu gostei. Mas eu não gostei do final da Bonnie. Eu achei o final da Bonnie um tanto quanto ruim demais. Eu achei triste. Porque, gente, todo mundo que assistiu o seriado sabe que a Bonnie sempre deu a vida por todo mundo. Ela sempre foi a personagem mais legal. Ela sempre foi a heroína. Ela sempre ajudou todo mundo. Ela morreu não sei quantas vezes pra ajudar todo mundo. E no final ela terminou sozinha. Sozinha, cara. O Enzo nunca voltou. Ela sempre ficou sozinha, triste. E foi viver a vida, tipo, curtir a vida, fazer tudo que ela prometeu pro Enzo que ela ia fazer, porque eles falaram que iam viver aventuras juntos e tal, tudo, e no final ela foi viver essas aventuras todas completamente sozinha. E eu não gostei disso, e foi a segunda personagem, porque a Caroline também deu a vida dela toda pelo Stefan, ajudou ele, foi a companheira, foi a amiga, foi tudo pra ele, e no final ela também ficou sozinha, ficou sem ele, e eu não gostei. Só a Helena ficou junto nesse final, que foi o casal épico, que terminou tudo bem, tudo muito feliz. O Alaric, tecnicamente, ninguém falou nada sobre o final dele. Eu achei que foi, tipo, o final do Alaric foi viver feliz pra sempre com as filhas dele, né? Até o tempo que chegou a morte dele. Ele viveu com as filhas dele e foi só isso. Ele nunca mais, eu acho que teve aquele relacionamento com a Caroline. Os dois nunca mais se envolveram daquele jeito mais romântico. Mas cuidaram das filhas deles até o momento que provavelmente as filhas e o Alaric devem ter morrido. E só a Caroline deve ter ficado, obviamente. E foi muito interessante essa parte porque eles criaram uma escola em homenagem ao Stefan, que chamava Salvatore School, alguma coisa assim, eu não lembro muito bem, porque eu não prestei muita atenção nesse detalhe, mas foi legal o fato deles homenagearem o Stefan, que foi um cara muito legal, que tecnicamente também ajudou a salvar todo mundo, e eu gostei dessa parte também. E essa escola foi muito legal nessa parte, que tipo, tem escola, porque ele falou que queria criar a escola para poder cuidar das filhas dele, porque elas tinham essa característica especial, porque elas são bruxas e são diferentes das outras crianças e estavam passando por um momento complicado, e era importante para elas ter uma escola especializada que conhecia isso e que podia cuidar e auxiliar nesse momento da vida delas. Então eu achei bem bacana a ideia dele, que ia poder ajudar outras crianças na mesma condição. Então eu achei muito bacana, muito interessante essa parte do final do Alaric, que eu gostei. Eu gostei, assim, do jeito da essência do final. Mas o que me deixou irritada e muito brava foi do jeito que eles colocaram tudo. Porque você assistindo o seriado, o final, você entende que foi o seguinte: todo mundo teve uma vida boa, pelo menos não foi uma vida perfeita, mas como tudo no mundo, você aceita a realidade que você está vivendo e tenta tirar o melhor dela. E foi isso que eles fizeram. Eles viveram uma vida feliz, em paz, e depois todo mundo morreu e chegou ao momento em que teve aquilo que o Damon sempre disse, que a gente sempre soube que eles não sabiam o que vinha depois da morte, e que isso sempre assustou muito eles. Principalmente para pessoas que viveram séculos, né? Essa coisa de morrer
Pra você que sempre teve a eternidade, deve ser um baque muito forte, porque você não sabe o que vai encontrar depois. Se pra nós que estamos em vida aqui, né, é assim, que temos uma vida normal, não somos fictícios, né, a gente tem essa coisa de pensar o que vem depois. Imagina numa pessoa imortal, né? Então, eles sempre pensaram o que vem depois da morte. E o Damon sempre disse que eles um dia iam encontrar a paz e iam ficar bem. E foi exatamente o que aconteceu no final. A gente vê um final em que o Damon e a Helena ficaram juntos. Que a gente pode entender, né, desse final. E o Damon e a Helena, eles ficaram juntos até eles ficarem bem velhinhos, até eles envelhecerem mesmo, terem uma vida plena, uma vida humana muito feliz, os dois juntos. Claro, o Damon, até a Helena comenta isso durante a fase que mostra eles caminhando pra vida, né? Aquela caminhada final deles demonstra a vida deles, né? O que eles foram vivendo, o caminho da vida. E ela mesma comenta que ela sabia que o Damon estava feliz, mas que ele sempre teve aquela sensação de querer saber se realmente o Stefan encontrou a paz. E no final ele encontra o Stefan e os dois percebem o que aquilo quer dizer. Pelo menos pra mim, aquele final significou o seguinte: todo mundo viveu a sua vida feliz. E no momento que todo mundo morreu, todo mundo encontra a paz, todo mundo encontra os entes queridos e vive uma paz e uma tranquilidade muito fantástica. E foi isso que aconteceu. A Helena finalmente encontrou toda a família dela, todo mundo que já havia morrido, e ela ficou com eles, feliz, alegre, contente por ter reencontrado eles. E o Damon reencontrou o Stefan e os dois ficaram ali felizes, alegres e contentes. Então a temática do seriado no final era a seguinte: você pode viver uma vida tranquila, claro, diversidades sempre vão existir, nada vai ser feliz pra sempre e nem tudo vai ser perfeito, nem todo mundo vai viver pra sempre, que foi o que aconteceu com o Stefan. O Stefan morreu e todo mundo teve essa perda, essa dor tão forte, e após a morte dele você tem que seguir em frente, que após você perder alguém você tem que conseguir seguir em frente, continuar vivendo até o momento que finalmente você vai poder encontrá-lo de novo e ter aquela paz, aquela tranquilidade em família. E eu acho que foi isso que aconteceu. Foi esse o final do Stefan e do Damon, os irmãos Salvatore. Eles finalmente ficaram juntos após um deles ter vivido uma vida plena com a mulher da sua vida e com todos os seus outros amigos. A gente percebe que foi isso. E a vida da Helena foi a mesma coisa, feliz, alegre e contente com o Damon. E após tudo isso, ela voltou para a família dela também e encontrou a paz. E provavelmente foi isso que aconteceu com a Bonnie também. Ela deve ter voltado finalmente para encontrar o Enzo. E os dois voltaram a viver aquela paz e aquela alegria que eles tinham durante bastante tempo. Eu achei o final um pouquinho fraco, um pouquinho desleal a tudo que a gente sempre viveu, mas essa é a minha opinião. Provavelmente muita gente deve ter uma opinião diferente, muita gente deve ter realmente adorado, amado o final. Eu achei ele um pouquinho deixando a desejar. Eu gostaria de um novo final, realmente um pouquinho modificado em algumas cenas, em algumas partes. Mas de resto foi até que bem legal, bem bacana. Foi interessante demais e foi bom ter um desfecho, né? Tudo que começa a gente tem que terminar e realmente ter um final foi importante. É importante você ter um desfecho, né, gente? E esse foi o que a gente teve, foi esse que os autores escolheram e foi essa a nossa final de The Vampire Diaries. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você não gostou, deixe seu dislike. Se inscreva no canal e beijos. Até a próxima cena.